Olá pessoal, estou voltando aqui com esses vídeos matinais depois da minha atividade física, depois de quase um mês e meio fora de casa, um pouco trabalhando, um pouco de férias. Então hoje eu vim falar aqui a respeito de um elemento que é extremamente importante para o contexto do Ayurveda, que é o sono. Né? O sono é tido como um dos subpilares de sustentação da vida para o Ayurveda. Né? Então ele é extremamente importante junto com a forma como a gente se relaciona com a sexualidade e o alimento. O sono é então extremamente importante para manter a nossa saúde, para manter a nossa longevidade. E hoje especificamente eu vou falar aqui a respeito de dormir durante o dia. O que é que o Ayurveda fala sobre isso? Então, dormir durante o dia é um pouco mal entendido pelas pessoas que não se aprofundam no Ayurveda, porque a gente ouve aí, de modo geral, que o Ayurveda proíbe que se durma durante o dia. Isso vai como verdade até um certo ponto. Como tudo no Ayurveda, tudo deve ser observado, as coisas devem ser observadas a partir da individualidade. Então, dormir durante o dia é contraindicado para aquelas pessoas que estão vivendo sua vida normal, que estão saudáveis e que não têm necessidade de um aporte energético, vamos colocar nesse lugar por enquanto. Existem algumas pessoas em algumas situações em que dormir durante o dia é inclusive indicado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu quero explicar por que o Ayurveda contraindica dormir durante o dia. O nosso sono é uma função fisiológica do nosso corpo, completamente necessário. Sem dormir a gente não vive. Então isso nos leva a pensar que um sono ruim prejudica a nossa saúde, prejudica a nossa longevidade, porque ele é necessário para a nossa fisiologia. Muita coisa acontece durante o sono, está super fácil de encontrar pelo Google por aí, a gente não vai entrar nesses aspectos, vamos falar basicamente de Ayurveda. O que o Ayurveda diz? Quando a gente dorme, nós entramos num estado que nós chamamos de tamaguna. Tamas é uma dos trigunas, é um dos gunas, né, que compõem a nossa condição de mente. Né? Então, começa por aí. Quando nós entramos em tamaguna, nós entramos em um estado de embotamento, um estado de pouca percepção. Então, os nossos sentidos, todos eles entram num estado de baixa, de embotamento. As nossas percepções sensoriais, elas praticamente desaparecem durante o sono. E quando a gente dorme, basicamente o nosso Agni, o nosso poder digestivo, ele cai, né? Tanto que quando a gente dorme é comum que a gente tenha frio, por exemplo. A gente se cobre e se nós estivéssemos acordados não seria necessária essa cobertinha que a gente coloca por cima. Então, com o Agni reduzido, o que vai acontecer é que, principalmente aquele sono após a refeição, ele vai causar uma indigestão, né? E a indigestão para o Ayurveda, ou seja, causa o que nós chamamos de ama. Ama é o substrato, o produto final de uma má digestão. Esse ama gera ou está na base da grande maioria de todas as doenças. Então, reduzindo a sua capacidade digestiva, você começa a produzir ama no corpo e esse ama, então, ele vai se acumulando com os outros desequilíbrios que você tem e vai gerando bloqueios, vai gerando uma baixa muito grande do poder digestivo, mesmo em estado de vigília, e por aí vai. Então, dormir durante o dia é contraindicado principalmente após as refeições por causa disso. Isso quando nós estamos falando de pessoas que têm uma boa saúde, pessoas como nós, que estão aí vivendo sua vida e que eventualmente têm um ou outro problema, mas que não têm um estado de doença ou um estado agravado de doshas muito intenso, né? Bom, como a gente sabe, no Ayurveda tudo é personalizado, tudo é individualizado. Então o sono também não seria diferente, né? Então quando a gente encontra pessoas que têm indicação de que durmam durante o dia, né, isso deveria ser feito principalmente longe das refeições e antes da refeição, ou seja, quando você está com o estômago mais vazio, né? Que você não, lógico que não com aquela helicóptero aqui,
não com aquela fome absurda, porque daí você não vai conseguir dormir, mas que você esteja tranquila em relação à digestão, que você já tenha feito a digestão, né? Aí essas pessoas que têm indicação deveriam dormir nesses horários, né? Então, pensando nisso, tá? O Ayurveda ele usa muito o ciclo das estações para que a gente cumpra determinadas atividades, né? Então, a estação onde mais se recomenda dormir durante o dia é a estação do verão. Eu sei que isso parece uma contradição, que a gente tende a achar que dorme mais no inverno, mas pelo contrário, o nosso poder digestivo ele está mais forte no inverno, né? O verão, para o Ayurveda, ele é a estação que, depois da estação das chuvas, que mais desgasta o corpo, que mais adoece o corpo. Então, esse desgaste de energia que a gente tem para viver no verão, principalmente nesse calor absurdo que a gente está enfrentando agora nos nossos verões por aqui, né? Uma pessoa saudável, por exemplo, poderia dormir ali cerca de 15 a 30 minutos antes das refeições, né? Durante o verão, tá? Se estiver cansada, se você sente aquele sono de exaustão, você pode dormir nesse período. Pessoas que sofrem de obesidade, a gente vai dizer que estão sofrendo de excesso de kapha dosha, elas jamais deveriam dormir durante o dia, mesmo que estejam cansadas, mesmo que estejam sentindo dores no corpo. Essas pessoas possuem muitos bloqueios, né? Então, uma pessoa que dorme durante o dia, principalmente logo após as refeições, gera mais bloqueio. Então, se você tem excesso de kapha dosha, você tem obesidade, você não deve dormir durante o dia, né? Agora vamos a uma listinha, né, de pessoas que deveriam, né, que dos clássicos é dito que deveriam dormir durante o dia. Cantores, né? E por que cantar? Porque falar é dito que é uma das atividades humanas que mais eleva o dosha vata. Então o cantor ele realmente força essa atividade, ressecando as cordas vocais, né, elevando consideravelmente o dosha vata. Então essas pessoas podem dormir durante o dia, lembrando que nunca após a refeição. Estudantes. Claro que não aquelas pessoas que se matriculam na escola e não estudam, né? Mas aquela pessoa que está envolvida em uma rotina de muito estudo, essa atividade também eleva bastante o dosha vata. A memória é uma função coordenada pelo kapha dosha e o kapha dosha é responsável então por essa contenção, né, das coisas que você está estudando e de segurar o vata para que você realmente possa ter uma vida saudável. Então as pessoas que estão estudando, às vezes para concursos ou vestibular, essas coisas deveriam ter um sono durante o dia. E pessoas que praticam sexo durante o dia, o sexo gera um desgaste e ele também então deveria, essa pessoa pode dormir, né, principalmente ali depois da atividade sexual. Pessoas que trabalham no pesado, né, serviços braçais, atividades braçais. Essas pessoas estão desgastando o seu organismo, o seu sistema, isso eleva o dosha vata. Então, essas pessoas também são autorizadas a dormir, a ter um sono diurno para recuperar forças e continuar tendo saúde ao praticar as suas atividades. Isso se aplica também a atletas, né, atletas que treinam fortemente. Essas pessoas também têm essa autorização, né, para dormir aí durante o dia. Pessoas que estão com a digestão afetada pelo dosha vata, que nós costumamos dizer que estão com vishama agni, que é aquele agni instável, onde ora a pessoa tem fome, ora ela não tem fome. Quando ela come, ela sente flatulência, ela tem refluxo, ela tem arrotos, né? Essa pessoa, ela tem soluços quando come, então essa pessoa ela pode dormir um sono pequeno. Pessoas que passaram por situações de injúria, tanto física quanto emocional, pessoas que ficaram desgastadas por algum tipo de agressão, essas pessoas deveriam recuperar suas forças tendo um bom sono durante o dia. Pessoas que estão passando por situações de perda de peso, emagrecimento excessivo, falta de nutrição, falta de vitalidade, falta de força. Idosos e crianças também deveriam ter
sonos, cochilos durante o dia, né? Não é à toa que as crianças, quando pequenas, elas dormem bastante durante o dia, os idosos também têm bastante sono, porque eles precisam repor as suas energias, precisam repor as suas calorias, e isso, dormir durante o dia ajuda nessa função, né? Pessoas que têm muito soluço, os clássicos dizem que podem ter um sono durante o dia. Viagem longa, né? Quando você pega um avião e viaja para muito longe, quando você vai de carro para muito longe, isso costuma agravar bastante o dosha vata, principalmente viagem de avião. Então você pode dormir. Eu lembro de uma vez em que eu fiz uma viagem maluca para chegar na Índia. Nós fomos até a Alemanha, depois fomos ao Egito, aí fomos para Mumbai. Quando chegamos lá, a gente só queria dormir. Foram 3 dias recuperando as forças para daí começar a viver a Índia. Aquelas pessoas que estão muito raivosas, que no seu dia a dia tem esse processo ou essa personalidade onde a raiva é muito presente, ou então se passou por uma situação que te deixou com muita raiva, você pode dormir então longe da refeição, principalmente antes da refeição, para acalmar os ânimos, para refrescar a mente, né, para ficar mais tranquila mesmo, né? E pessoas que estão passando por uma tristeza profunda, uma depressão profunda, pessoas que estão sofrendo um luto, né? Essas pessoas também podem recuperar as suas forças se dormirem eventualmente durante o dia, quando estão se sentindo muito desgastadas por causa dessa energia que se despende com a tristeza. Cuidado nos estados de depressão, quando há excesso de peso, excesso de lentidão, quando a mente está muito embotada, aí a gente tem uma contraindicação. Bom, pessoal, eu espero que essas informações ajudem alguém que esteja dormindo demais durante o dia, ou que esteja evitando dormir durante o dia, porque alguém falou que pro Ayurveda é proibido, mas que sofre de algum desses desequilíbrios que nós falamos aqui. Pode dormir tranquila. Obviamente você não vai dormir 3 horas durante o seu dia, né? Dependendo do estado, entre 15 a 1 hora, dependendo do estado de fraqueza, o estado de depressão que essa pessoa esteja. Então é possível ter esse sono diurno, né? Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo sobre o sono. Namastê!